dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Manhã da Piedade. Você já sabe, né? O programa da Padroeira de Minas Gerais. Gente, hoje é sexta-feira, que delícia! Fim de semana chegando, hoje é dia 9 de novembro. E você é meu convidado especial a seguirmos juntos esta manhã aqui na TV Horizonte. E hoje, dia 9, é dia de São Teodoro. São Teodoro foi soldado e também mártir. Foi decapitado na província do Ponto, na Turquia, por confessar a fé cristã. Olha isso, gente, foi perseguido então, né, até a morte. Hoje também comemoramos o Dia do Hoteleiro. Parabéns, o nosso abraço especial a toda essa turma que trabalha com hotéis por todo o Brasil. Gente, no programa de hoje nós vamos falar de muita coisa boa, viu? Olha só, na correria do dia a dia, você tem conseguido parar um pouquinho para se dedicar à oração, para rezar? Tem separado esse tempo na sua vida para Deus? Sim ou não? Pois é, na catequese de hoje nós vamos falar sobre a importância da vida de oração. Sabia que fazer orações é diferente de vida de oração? Já pensou sobre isso? Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, não saia daí. Hoje nós vamos falar sobre isso e muito mais no nosso programa, viu? Agora, sabe aquele momento em que vamos viajar para visitar um parente ou mesmo sair de férias em família, né? E temos que arrumar a mala? Tem feriado pela frente, né? Dia 15 de setembro é feriado, dia 15 de novembro, melhor dizendo, né? Já estamos em novembro, final do ano já. Então, já está se programando para esse feriado? Tem muitas dúvidas sobre o que colocar na mala? É uma tarefa chata? É difícil para você? Hoje nós vamos conversar com a nossa consultora de estilo, a Gisele Pedrosa, sobre como organizar a mala de viagem. Então, vamos passar dicas para você economizar espaço, levar só o essencial e, principalmente, simplificar esta tarefa que muitas vezes parece ser tão complicada, tão difícil, tão chata, né? Para muitas pessoas, viu? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aqui no Manhã da Piedade. E para começar o programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o Padre Wellington Santos para a nossa catequese de todas as sextas-feiras, né? E hoje nós vamos falar sobre a importância da vida de oração. Padre Wellington, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cira, obrigado pela acolhida e bom estar com vocês nesse programa tão bom, falando de assuntos tão importantes como a catequese. Pois é, e hoje nós vamos falar da oração, né, Padre? Padre, qual que é a principal importância da oração para nós cristãos? Então, a oração é este instrumento que nos conecta a Deus. Então, a importância, né, a principal e a maior delas é nos fazer estar em comunhão, em sintonia com Deus, para poder falar. É como num diálogo, a gente fala, a gente escuta, a gente entende e sente, né, Deus presente junto de nós. Então, a gente se coloca nessa atitude orante, a gente coloca nessa atitude importante de se colocar diante de Deus. Agora, existe uma fórmula correta, Padre Wellington, de fazer oração? Como fazer oração? Tem que seguir ali um roteiro ou não? É o que vira ao nosso coração? É um diálogo com Deus? Então, isso depende muito do momento de cada um. Uma fórmula correta é até ruim dizer de tantas ricas orações que a gente tem, desde as nossas antigas, como a oração do terço, ofício de Nossa Senhora, que vem passado por tradição, a oração do Pai Nosso, que é aquela que Jesus nos ensina, mas pensando também em alguns métodos orantes, como cada um se identifica melhor para poder estar diante de Deus, que sente que melhor comunica com Deus. Então a oração, ela primeiro vai partir dessa liberdade, ela exige uma humildade e cada um vai se identificando com um tipo de oração, com um formulário de oração, com um jeito de rezar, né? O importante, acima de tudo, é aquele princípio fundamental, é a gente se conectar com Deus. E dedicar um tempo do nosso dia para fazer isso, né? Isso, exatamente. A gente tem que ter uma metodologia também, a gente tem que parar para dedicar. Tem assim, uma diferença interessante que a gente pode fazer, porque assim, a vida de oração, ela compreende toda a nossa história, tudo que a gente faz ao longo do dia. Então, permanecer em atitude orante durante todo o dia, né? Como cristão, a gente tinha que se dispor a isso. Em tudo que a gente faz, a gente entender que está na presença de Deus, está nessa atitude orante. Mas é importante também reservar alguns momentos para a gente parar tudo, né? Para poder concentrar-se no momento de oração, né, que seja com a palavra de Deus, que enriquece muito a nossa conversa, né, com Deus.
Então, de parar um tempo para a gente rezar. Então, essa é a diferença da vida de oração para oração. Oração, você vai parar um minutinho e fazer a oração, a sua conversa ali com Deus. A vida de oração é todo dia, tudo que nós estamos fazendo o tempo inteiro. A vida de oração é tudo da vida do cristão. É entender que tudo que a gente faz nessa sintonia com Deus. Isso dá, né, uma consolação muito grande quando a gente percebe que eu estou em acordo com o que a palavra, com o que a palavra suscita em mim. Agora, padre, a gente sempre fala daqui na catequese sobre a importância de ensinar as crianças, incentivar a participação na igreja, né? E na hora de fazer a oração, né? Qual que é a dica para os pais ensinarem essas crianças, desde pequenininhas, né? Aprenderem ali, ter esse contato pessoal com Deus? E quando se fala isso, é tão bonito quando a criança está rezando, né? Quando a gente vê... É tão espontâneo. É muito espontâneo, é tão belo a forma de falar. O que é importante para os pais é entender assim, olha, eles precisam de cultivar uma vida de oração para poder ensinar para a criança. Porque mais do que pegar um formulário e falar, olha, vamos aqui para aprender hoje o Pai Nosso. Mas se não tem esse hábito dentro da família, porque a criança ela aprende mais quando isso já é uma prática, né, dentro da família. Não tirar um tempo assim, hoje a aula é ensinar a rezar. Ensina-se rezando. Dando exemplos. Exatamente. A criança vê o pai e a mãe rezando, ela vai querer rezar também. E aprende, a criança aprende, ela vai escutando. Aos poucos ela começa a dizer algumas partes da oração, até que consegue conectar uma oração inteira. Às vezes não consegue nem falar a palavra direito, mas é muito bonitinho. E fala tão bonito, né? Do jeito delas falarem, toca a gente de forma tão profunda, que é a oração sincera, totalmente entregue a Deus. Com coração, né, Verdade. Padre? Agora, Padre, olha, como que a oração ela pode mudar a nossa forma de relacionamento com os nossos amigos, né, os nossos vizinhos, os nossos familiares? Então, o catecismo dá lá um princípio fundamental da oração, que é a humildade. É uma pessoa cheia de prepotência, né, para poder conversar com o outro, ali já causa certo transtorno. Agora, é impensável isso na relação com Deus. Como é que eu chego cheio de prepotência para conversar com Deus? Então, a oração exige essa humildade, que vai me ajudar a reconhecer a minha humanidade, né? Vai reconhecer essa dimensão toda que nos une. Então, a oração ajuda a criar comunhão. Vai me ajudar a perceber os dons que eu tenho para colocar a serviço, vai me ajudar a perceber as fraquezas que eu tenho para poder alcançar a conversão necessária. E isso propicia uma comunhão, porque aí eu vou estar diante do outro num profundo respeito. Né? Se eu sou assim, eu não posso cobrar que o outro, né, seja perfeito, se eu carrego as minhas fragilidades. Então a oração nos ajuda a pisar aí nesse chão da humanidade de todos nós, com bastante humildade, para que a gente possa juntos chegar, né, nessa experiência bonita de Deus. Bom, perceber que nós não somos melhores que ninguém, né? Além disso, quais são os outros frutos que nós podemos colher com a oração, Padre? Então, a oração, ela pacifica o nosso coração. Por exemplo, a oração do terço. A gente repete muitas vezes a Ave Maria. Aquilo é como um mantra que vai pacificando, né, o nosso coração, nos traz leveza, nos traz discernimento, né? Às vezes a gente está vivendo aquelas angústias, os problemas, a gente para numa capela, ajuda muito, que o espaço ajuda muito a criar esse momento orante. E ali a gente consegue sintonizar com Deus, com a gente mesmo, e um fruto muito interessante, a gente começa a discernir bem as coisas que acontecem, aí a gente consegue perceber, olha, eu preciso dar passos nisso para poder alcançar aí, né, uma mudança, melhorar o que tiver aí com problema. Então a oração, ela nos ajuda a gente nos situar dentro daquilo que a gente vive. Enxergar os nossos problemas internos também, né, Padre? Isso, exatamente. A gente para. A oração, ela tem, né, esse poder de ir nos tranquilizando, vai nos esvaziando das angústias, das pressões do dia a dia, para ter aquele espaço em que a gente vai encontrar só a Deus. E ali a gente é interpelado, ali a gente consegue encontrar, né, o cerne da nossa existência, nos ajuda a perceber essa presença de Deus, até mesmo nesses momentos de fragilidade, a gente vai percebendo Deus presente ali. Bom, nós temos tantas orações lindas, né, Padre? Tem Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. Qual que é a importância das pessoas? Porque muita gente decora, né, essa oração. E às vezes vai fazer oração rapidamente e não presta atenção, fala, né, como se fosse uma coisa automática, não presta atenção no que realmente está passando, na mensagem. O que a gente pode falar para essas pessoas? Qual que é a importância delas interiorizarem aquele momento? A gente, principalmente nas orações mais conhecidas, a gente as repete e não medita aquilo que a gente fala. Aí é uma questão de educação também. Porque
Porque a oração é uma prática constante, a gente tem que se educar para ela, né? Para cada dia eu me concentrar mais, eu conseguir estar mais inteiro ali naquele momento. Então é preciso de nos educar, aprender a meditar as orações que a gente faz. E são muitas. Essas que a gente sabe mais de cor, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Salve Rainha. Para meditar, porque nós falamos coisas tão belas nessas orações e às vezes a gente não medita, né, sobre o que a gente está falando e como aquilo podia iluminar aquilo que a gente está vivendo. Agora, tem pessoas também que começam a fazer as orações e já começam pedindo, né? Eu quero um emprego melhor, eu quero o carro dos meus sonhos. Como que deve ser essa oração? Tem que ter um momento que é o principal de agradecer, né? Exatamente, tem que ter a harmonia de tudo. Mas talvez a forma melhor para ajudar a gente a entender pensa quando você chega para encontrar um amigo. Né? Você não chega perto de um amigo, eu estou precisando disso, eu estou passando por essa dificuldade, me ajuda nisso. Um amigo de verdade. A gente chega para partilhar a vida. Exatamente, né? Para conversar, para dialogar. E com Deus é assim, a gente vai chegar e vai partilhar. Né? É bonito quando a gente para contar a nossa história, aquilo que a gente está vivendo, porque a gente vai começar a nos ver de forma bem diferente, né? E a oração nos ajuda a dar esse passo. Então é abrir essa disposição. Aí na conversa com Deus, certamente vai ter um momento em que eu vou pedir, né? Na confiança de que Ele nos atende. Vai ter um momento de expressar gratidão pelas muitas graças que Deus nos concede. Essa é abrir a uma conversa. E a melhor forma, talvez, a analogia para a gente entender é como um amigo de verdade, que você para ali para partilhar as coisas da vida. Ok, então vamos considerar esse nosso principal, esse grande amigo nosso, que é Deus, para conversar com Ele, sim, né? Sim. Agora, Padre, uma curiosidade. Na igreja, sempre nós fazemos uma oração, né? Nós falamos amém, né? O que significa o amém? Então, o amém é a própria palavra hebraica que não se encontra uma palavra no português para poder dizer da amplitude dela. Que é quando terminamos a oração dizendo amém, a gente está dizendo, olha, eu concordo com tudo isso que eu acabei de dizer, me comprometendo a praticar tudo isso na minha vida. É um sentido amplo para dizer que eu concordo, assim seja, que isso aconteça na minha vida. Então, amém se conclui as orações trazendo elas para a nossa própria vida. Está reforçando tudo aquilo que acabou de ser dito. Exatamente. Né? Tá certo. E vamos fazer muitas orações, então, para o nosso mundo, para o nosso Brasil. Exatamente. Confiar que pelo poder da oração tudo pode ser mudado. E a gente se dispor a isso. Tá certo, Padre Wellington. Mais uma vez, muito obrigada, pela participação aqui no Manhã da Piedade. Um ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado, um abraço. Bom, vocês viram, né, gente, a importância da oração em nossas vidas. E agora eu quero falar para você da Faço Parte, viu? Pois é, além de ajudar a manter o Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, a Faço Parte também auxilia inúmeras obras sociais e projetos da nossa arquidiocese. Gente, são centenas de crianças, idosos e pessoas em condição de vulnerabilidade social atendidas graças aos nossos colaboradores. Então, você que está nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, contribua você também, venha fazer parte dessa corrente do bem, viu? É muito simples, basta você ligar, o telefone aparece na sua tela, código de área é o 31 3319 6111 e seja você também um doador, um colaborador da campanha dos Devotos da Piedade. Venha fazer parte dessa família do bem, viu? Venha colaborar, venha participar. E agora eu convido você para participar conosco aqui no programa também. Pois é, mande perguntas, sugestões de assuntos, dúvidas, comentários sobre os nossos programas. Participe, basta mandar uma mensagem para 99642-8473, 99642-8473. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas não saia daí, viu? No próximo bloco, nós vamos dar dicas para você que já está programando uma viagem de como organizar a sua mala, viu? Então, fica aí, eu volto daqui a pouquinho.